Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Graça e paz, eleitos, graça e paz, meu bem. Amém. É sempre uma felicidade muito grande podermos estar juntos ouvindo a voz de Deus. Esta voz maravilhosa que nos ensina o caminho, a verdade e a vida. Graça e paz a todos. Amém. Queremos saudar, como sempre fazemos, a todos os irmãos, a nuvem de testemunhas, não é, que acompanham a nossa programação aqui no Rio de Janeiro, através da Band Rio, todas as quintas-feiras, às 7h30 da manhã, mas também aqueles que ao redor do mundo inteiro têm acesso a esta programação. Amém. Graças a Deus, porque o nosso ministério tem ovelhas, pessoas que em todo tempo têm doado suas vidas em prol de outras vidas. Amém. Não é? Semeiam suas sementes financeiras para que você, em qualquer lugar que você esteja deste mundo, possa receber a mensagem da graça de Deus. E nós nos sentimos muito honrados pelo Senhor, pelas ovelhas que Ele tem a cada dia acrescentado ao nosso ministério. Amém. Que bom que você, por isso, pode ter acesso a esta programação. Queremos saudar também aqueles que nos acompanham pela rádio. Nós temos um trabalho muito importante na Rádio 93 FM e este programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 3 horas da manhã e às 9h30 da noite. Nós sabemos que durante a madrugada há muitas pessoas que ficam desesperadas, que procuram, não é, alguma resposta para suas vidas, procuram alguma direção. E o nosso ministério tem feito este trabalho através da Rádio 93, não é, onde nós pregamos a graça de Deus, ministramos aos corações e milhares de vidas têm sido libertas, têm sido alcançadas na madrugada. Então talvez alguém pense assim, mas Bispa, um programa às 3 horas da manhã, alguém ouve o programa? Claro, muitas pessoas ouvem esta programação. Nós temos quase a madrugada inteira na Rádio 93 e muitos testemunhos também nós recebemos destes programas da madrugada. Então louvamos ao Senhor por todas essas oportunidades, por todas essas portas que o Senhor tem aberto para que nós preguemos o Evangelho. Amém. Entendemos que quando alguém se levanta para ser um porta-voz da verdade, muitas adversidades também se levantam contra, não é? Então, todo tempo nós precisamos estar atentos, vigilantes contra o adversário, assim como ensinou o apóstolo Pedro, porque quando alguém se levanta como boca de Deus, entre aspas, nesta terra, para falar do Evangelho, para anunciar as boas novas de grande alegria, muitas situações também se levantam. Mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Não é tudo aquilo que tentar se levantar contra o Evangelho, contra o ministério, contra os propósitos de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Amém. Olha, ninguém pode frustrar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Talvez hoje você esteja pensando, ou tenha acordado com um pensamento, acho que aquilo que eu sonhava não vai acontecer, acho que este ideal que a Bíblia mostra de uma família bendita não é para mim. É para você sim. Amém. Nada pode frustrar os planos de Deus. Nenhum inimigo pode ser maior do que Deus na sua vida. Amém. Você recebe isso? Diga, eu recebo, eu creio. Então creia hoje que tudo aquilo
que é propósito de Deus para a sua vida vai se cumprir. Amém. Mas, bispa, como eu sei o que é propósito de Deus para a minha vida? Tudo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Se a Bíblia diz, você precisa crer e receber como sendo propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia está cheia de promessas, não é, amor? Amém. A Bíblia é um livro de promessas para os filhos de Deus, para as nossas vidas. Deus tem bênçãos e promessas para a vida daqueles que são chamados eleitos, Amém. predestinados, que foram predestinados desde antes da fundação do mundo para reinar em vida. E é interessante, meu bem, sabermos que essas promessas que Deus tem para a vida do seu povo, ela não é só para a vida eterna, ela é para os dias atuais. Amém, eu creio. Paulo ele fala sobre isso. As promessas, as bênçãos que contribuem para quê? Para a vida e para a piedade. Ou seja, nós temos o direito de reinarmos em vida, sim. Temos o direito porque servimos aquele que é o dono de todas as coisas, Amém. Que é o Deus Todo-Poderoso. Mas muitos abrem mão dessas verdades ou por duvidarem, ou por não persistirem na esperança, e Paulo fala sobre isso, que nós devemos nos alegrar na esperança, nós devemos crer que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém. Há um processo, há um tempo para que as coisas aconteçam. Amém. E nem sempre isso se dá no momento que a gente quer, nem sempre as coisas acontecem na hora que a gente quer. Verdade. Mas você tem que entender que dentro desse plano perfeito de Deus, que inclui a sua vida e a vida da sua família, Amém. Vai se cumprir. E enquanto não cumpre, o que Deus está fazendo? Deus está trabalhando você, Deus está te lapidando, Deus está preparando a sua vida para que você esteja pronto, para que você esteja pronta para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém. Amém? E falando em lapidação, não é? Falando em Deus trabalhar nas nossas vidas para que nós vivamos o ideal dele, aquilo que ele tem como fim para as nossas vidas, hoje nós vamos continuar falando de alguns conselhos do apóstolo Paulo, de algumas situações que estão em Efésios capítulo 4, quando ele nos mostra como é a vida daquele que foi chamado por Deus. Qual é a transformação que o Espírito Santo gera naqueles que foram selados para o dia da redenção? Estou falando de você, estou falando de mim, estou falando de todos nós. Nós fomos selados para o dia da redenção. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma marca na nossa vida que nos levará a vivermos a eternidade com Cristo. O Senhor Jesus não morreu em vão na cruz do Calvário. Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida em abundância nesta terra, uma vida diferenciada. Nós fomos eleitos por Deus e, por causa disso, a nossa vida precisa ser um diferencial. Nós precisamos ser sal e luz. Nós precisamos, através das nossas atitudes no dia a dia, mostrar Cristo para este mundo. Mostrar que fomos regenerados por Deus, mostrar aquilo que a graça de Deus fez por nós. Então, vamos continuar neste capítulo 4 de Efésios, quando o apóstolo Paulo fala a respeito de exortações à santidade. Já falamos em programas anteriores a respeito de algumas virtudes, alguns temas. Ele falou, por exemplo, no versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Falamos a respeito disso. No versículo 26, ele diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Foi o que nós falamos na última programação. E eu acho importante nós, antes de passarmos para o próximo versículo, ainda falarmos um pouquinho mais a respeito desta passagem, porque eu tenho a certeza de que este é um tema que gera muita repercussão, porque algumas pessoas confundem quando a Bíblia
diz irai-vos e não pequeis, com a possibilidade dela ficar irada com as pessoas, dela sentir raiva e ficar manifestando essa raiva, quando na verdade não é isso que a Bíblia nos diz ou nos ensina. Nós podemos manifestar uma indignação em relação a uma situação, em relação ao erro, mas nunca em relação aos nossos irmãos. Porque Jesus disse que os mansos herdarão a terra. A Bíblia tem diversas passagens que nos mostram como Deus valoriza uma atitude longânima. O longânimo, como falamos na programação passada, ele sempre será beneficiado. Sempre uma atitude de brandura, de longanimidade, de calma, vai gerar consequências positivas, o contrário da ira. A ira sempre vai acabar mal, e é isso que nos diz o salmista em Salmos 37, e a maior verdade, eu nunca vi a ira acabar bem, não é, amor? As pessoas, quando se iram, sempre acabam por ter atitudes como reflexo que não serão boas para as suas vidas, não é? Às vezes atitudes de violência, às vezes atitudes de agressão, não é? Às vezes agridem o seu próximo, o marido agride a esposa agride o marido, os pais agridem os filhos por causa da ira. Então ele diz assim em Salmos 37, ele diz, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. É ou não é o que eu acabei de falar aqui? A ira nunca produz bons frutos. A ira nunca produz bons resultados. Uma atitude irada, né? Porque, como eu falei aqui no último programa, às vezes a pessoa diz assim, não, a Bíblia diz que eu posso me irar, mas eu não posso pecar. Eu posso ficar cheio de raiva dos pés à cabeça, mas eu não posso bater em ninguém, eu não posso matar ninguém. Não é bem assim, não é? Nós não podemos interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que será do nosso interesse. A Bíblia não pode ser interpretada pelo meu interesse. A Bíblia tem que ser interpretada de forma correta, com o sentido correto. E o salmista nos diz, deixa a ira, abandona o furor, porque isso certamente acabará mal. Eu creio que Deus ainda quer falar a alguém neste dia a respeito deste assunto, porque o que eu percebo é que hoje em dia as pessoas vivem muito à flor da pele, sabe? Quando você está no trânsito, não é? O tempo inteiro nós vemos pessoas que por qualquer motivo já estão iradas, já querem atacar o próximo, não é? Em todos os lugares que nós vamos, nós percebemos que as pessoas vivem assim, à flor da pele, porque grande parte das pessoas não investe em suas vidas espirituais, não investem tempo de meditação na palavra, de falar com Deus, de reflexão nas suas atitudes, de reflexão nas suas falas, de como tem se portado no seu dia a dia, como tem sido a sua atuação dentro do seu lar, com as pessoas que convivem, e acabam dando lugar à sua carne e vivendo desta forma, né? Com os nervos à flor da pele. Mas essa não é a vontade de Deus para nós, não é? Amém. Glória a Deus. Mesmo porque a palavra de Deus nos ensina que quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, as coisas velhas passam, não é mesmo? Tudo se faz novo. Você passa a ser uma nova criatura. E é justamente isso que Paulo fala sobre esta regeneração, esta transformação. No original, esta palavra significa metanoia, é uma mudança completa. E veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 6, versículo 17. Ele diz assim, ó, mas graças a Deus, dê graças a Deus aí no seu lugar. Graças a Deus. Olha, graças a Deus, outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Nós recebemos de graça o amor de Cristo, nós recebemos de graça
a graça de Deus, o favor imerecido. Então, nós temos que passar a viver conforme o padrão de Deus, não o padrão do mundo, não o padrão antigo do velho homem, mas segundo o padrão de Cristo. Ele diz no versículo 18, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Paulo reconhecia que na carne nós somos fracos, nós somos suscetíveis a erros, mas isto não é desculpa, nós temos o Espírito Santo em nós que guia os nossos passos, guia os nossos pensamentos. Afinal, tudo aquilo que nós pensamos é aquilo que nós fazemos, nós somos seres racionais. E ele diz, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora, como novas criaturas, os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E ele diz no versículo 22, olha, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, amados, você tem visto que realmente é difícil. Sabemos que é difícil controlarmos a nossa carne, mas isto é algo que tem que ser exercitado diariamente através do Espírito. E quando eu digo através do Espírito, eu estou dizendo através da palavra, porque a palavra é o próprio Verbo que se fez carne. A palavra é o Espírito Santo de Deus a iluminar a nossa mente, o nosso coração, a nos fortalecer para neste dia mau, neste dia de tentação, em que você é levado a ter uma atitude rude, uma atitude agressiva, você controlar, você se lembrar, não, eu sou uma pessoa transformada, Cristo fez toda a diferença na minha vida e Ele me ensina a ser justamente o contrário, agir com o fruto do Espírito, a ser manso, como minha esposa falou no início, porque os mansos herdarão a terra, ser misericordioso, ser longânimo, ser compassivo, ser paciente. Esta é a nossa nova identidade. Aquela antiga, Paulo até diz aqui que ele se envergonha das coisas que ele fazia no passado, porque fazíamos isso debaixo de uma ignorância, não conhecíamos a graça de Deus. Mas uma vez a graça de Deus estando em nós, nós temos esta capacidade de vencermos o mal, de superarmos as adversidades, de termos longanimidade, de podermos sim nos humilhar nesse sentido, porque você se humilha não é se rebaixando, a humilhação é você se sujeitar à palavra de Deus, ou seja, você não dá lugar à sua razão, mas dá lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você age dessa forma, diz a palavra que você se torna, você faz com que a sua vida esteja cada vez mais santificada e, por fim, a vida eterna. Eu creio que é isso que nós precisamos exercitar, meu bem, diariamente, para vermos a glória de Deus. Interessante é que nessa mesma passagem, no versículo seguinte, o apóstolo Paulo diz, nem deis lugar ao diabo. E nós não falamos sobre esse aspecto no programa passado, mas é algo que eu quero ressaltar hoje. É interessante nós pensarmos que o diabo ele não pode nos tocar, não é porque nós somos filhos de Deus, somos guardados por Deus, mas quando eu dou lugar ao diabo? Quando eu dou lugar a comportamentos malignos. Tudo aquilo que é contrário a Deus é do maligno, certo? Você concorda comigo? Então, a partir do momento que eu ajo na contramão daquilo que Deus ensina, eu estou dando lugar ao maligno. Se Deus me manda ser longânimo, manso, misericordioso, justo, e eu permaneço tendo atitudes de ira, de raiva, de ódio, de falta de perdão, de falta de compreensão,
eu estou tendo atitudes malignas. E isso é algo muito sério que nós precisamos pensar, porque não podemos viver a nossa vida mecanicamente, sabe? Mais um dia eu vou tendo as mesmas atitudes, eu vou fazendo as mesmas coisas, eu tenho os mesmos afazeres, eu tenho os mesmos compromissos e eu vou mecanicamente fazendo tudo. Não, precisamos parar, nem que seja por alguns minutos, para pensar. Minhas atitudes são atitudes que glorificam a Deus, não é? Porque a Bíblia nos ensina, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então, eu preciso pensar, essa atitude que eu estou tendo, eu estou dando lugar ao meu novo homem, aquele que foi regenerado, aquele que recebeu a graça, aquele que foi tratado por Cristo, não é? Que foi cuidado por Cristo, ou que está sendo, né? Porque são processos diários, ou estou dando lugar à minha carne e, por consequência, dando lugar ao diabo. Não são palavras minhas, são palavras do apóstolo Paulo, aquele que foi levantado por Deus para pregar a graça do Senhor aos gentios. Ele disse, não deis lugar ao diabo. Eu não dou lugar ao diabo quando eu ajo em linha com a vontade de Deus. Quando eu faço aquilo que é a vontade de Deus. Quando eu submeto os desejos da minha carne à vontade de Deus. E aí eu estou dando lugar para Deus. E amado, quando nós damos lugar para Deus, nós envergonhamos o inimigo. Amém. Quando nós agimos como cristãos santificados, regenerados, olha, nós fechamos a boca do leão. Do leão que fica rugindo, procurando alguém para devorar. Quando uma mulher toma posição de uma mulher espiritual, uma mulher que age em conformidade com a Bíblia, essa mulher fecha a boca do leão. Quando o homem se coloca como o cabeça dentro do seu lar, como sacerdote do seu lar, como alguém que guia o seu lar em conformidade com a Bíblia, este homem fecha a boca do leão. Glória a Deus. Porque Deus nos deu autoridade para isso. Amém. Deus nos chamou para isso. Mas para que possamos exercer essa autoridade, nós devemos andar como Ele andou. Viver tendo o Senhor como nosso modelo de vida. E aí sim, nós experimentamos o que é sermos vencedores sobre todas as situações, inclusive sobre o desejo da carne de se irar e de dar lugar ao maligno, não é? Amém, glória a Deus. E nós podemos ver, olha que palavra maravilhosa Paulo fala em Romanos 12, versículo 2. Ele diz assim, ó, e não vos conformeis com este século, com os conselhos do mundo, com os exemplos do mundo, porque no mundo, né, olho por olho, dente por dente, essa aqui é a verdade. Mas ele diz, ó, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vive esta vontade maravilhosa de Deus quando você está dentro deste padrão. Amém. Quando você escolhe, decide fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, não a vontade da carne, não o seu ego, não o seu orgulho, não a sua vaidade. E eu repito, mais uma vez, falei na programação passada, o nosso apóstolo, ele nos ensinou uma frase muito interessante. Ele diz, olha, às vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. Independente de você ter todo motivo, não haja na carne, haja no Espírito. Entrega nas mãos de Deus e Deus estará fazendo com que você desfrute disto aqui que ele falou, da sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana, por mais esta oportunidade que tivemos aqui
de falarmos às famílias, de tratarmos de coisas espirituais com excelência. Obrigada por este espaço e a você, claro, que sempre nos acompanha. Eu creio que esta programação vai levar você sempre a uma profunda reflexão sobre quem você é em Cristo Jesus e o que você pode como um filho de Deus. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Amém? Tenham todos um excelente dia, abençoado, em perfeita vitória, um fim de semana também muito abençoado e nos vemos na próxima programação. Graça e paz e até a próxima semana. Graça e paz. Amém. Participe do 7º Congresso Feminino Chail, dia 28 de outubro, das 9 da manhã às 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo, bispa Rosana Ferreira, bispa Ana Caroline e toda a equipe. 7º Congresso Feminino Chail, com o tema Por que não desistir? Inscrições pelo telefone 21 3017 90 90 ou pelo site congressofeminino.com.br. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.